Olá, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão dessa semana. E a nossa reflexão hoje, ela está no livro de Isaías 42, o verso 1 até o 9, que diz assim, se quiser me acompanhar: Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar guardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e ao tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão os cativos e do cárcere, os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outro. Nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Aqui, essa reflexão, ela vem falando de esperanças maravilhosas. Essas esperanças aqui que Deus tem para mim e para você. Aqui ela vem falando sobre o servo do Senhor. Que coisa linda. Eu e você, irmão. Somos o servo do Senhor nessa terra. A gente foi escolhido para levar salvação aos cativos, aos encarcerados, né? Essas pessoas, as pessoas que morrem, estão morrendo sem encontrar, sem receber a esperança de Jesus, sem ter o conhecimento de Jesus. E eu e você fomos escolhidos para isso. E Deus, aqui ele tem essas promessas tão lindas. Ele fala que ele coloca o Espírito dele em nós, para que possamos levar a mensagem, para que possamos ser seu caminho para essas pessoas. Nós temos também essa responsabilidade. E muito de nós temos tanta coisa a dar, a oferecer pelo Espírito Santo de Deus. Só basta a gente pedir. Mas muito de nós também, a gente anda reclamando, né? Muito de nós temos tudo isso pela graça de Deus, mas muito de nós, a gente anda reclamando, né? A gente não está satisfeito com o que a gente tem. E aqui Deus fala que nós somos os servos dele. E quando a gente se ajoelha, a gente vai na presença desse Deus poderoso, Deus que tudo pode, que nada impede dele fazer algo por mim e por você. Quando a gente vai até ele e pede aquilo que precisamos para levar a salvação a outras pessoas, ele jamais diz não. Ele nos prepara.
Ele vai nos preparando, Ele vai nos moldando aos poucos para isso. Louvado seja Deus, né? E aqui Deus fala assim, que eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, né? E te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Deus, Ele nos toma pela mão. Deus, Ele nos usa, Ele nos capacita. Que não é para a gente temer. Às vezes a gente tem medo de entrar em uma favela para levar mensagem. Às vezes a gente tem medo de entrar num lugar que é muito perigoso. Mas Deus, quando a gente tem Deus, quando a gente está com Deus, quando a gente pede o Espírito dele, vai conosco, jamais a gente deve temer, porque Ele cuida de nós. Eu vou contar aqui uma pequenina história de um pastor, que ele foi fazer um evangelismo dentro de uma favela. E um dia, voltando à noite, até o carro, ele tinha que andar um beco, tinha que passar por um beco. E nesse beco teve uma pessoa lá que roubou o relógio dele, levou o relógio dele. E aquilo ficou martelando a cabeça do pastor, porque ele viu aonde ele entrou, né? E quando foi no outro dia, já era tarde, mas no outro dia o pastor passou lá e pediu para falar com uma pessoa. E a mãe da pessoa disse assim, não está, mas esse pastor sabia que ele estava. E ele disse assim, não, eu só quero o meu relógio. Eu só quero o meu relógio que o seu filho, não sei, o rapaz que entrou aqui me roubou. E nisso veio saindo a pessoa que tinha levado o relógio, e ele conheceu. E aí ele falou assim, mas eu não tenho o seu relógio. E ficou naquela coisa assim, aí o pastor falou, então vamos fazer o seguinte, e aí vamos ficar kits. Eu tô fazendo evangelismo aqui e tal, aqui próximo, aparece lá. E aí esse homem veio a primeira noite, ele não apareceu, veio a segunda, na terceira noite, se eu não me engano, ele apareceu lá, entrou, ficou ali meio cabisbaixo, mas foi. E ele ouvindo aquelas pregações, ele começou a ir todas as noites, né? E teve uma das noites lá que ele chorou, não suportou. Ele falou assim, como é que Jesus me ama? E ele começou enfim, a chorar, conversou com o pastor, conversou. E ele começou a ir várias noites. No final de tudo, ele aceitou a Jesus e se batizou, para a honra e glória de Deus. Então, assim, quando a gente busca pelo Espírito Santo de Deus, quando tudo aquilo que necessitamos para salvar outras pessoas, Deus, Ele nos capacita, Ele nos dá. Não é para a gente temer, se for preciso a gente fazer pregação dentro da cadeia. Aqui Deus diz que é para a gente ir nas prisões, salvar os cativos, os encarcerados, que é para a gente buscar essas pessoas onde elas estejam, porque são pessoas esquecidas, né? E eu sei que no Brasil existe muitos lugares onde ficam os drogados, aquelas ruas cheias de drogados. Tem aquelas ruas também cheias de prostituição, onde as mulheres se prostituem, homossexuais, né? Tudo ali tem. E às vezes a gente passa por longe, às vezes se desvia, às vezes não quer passar. Ao contrário, a gente deveria passar e levar salvação para aquelas pessoas. Porque aqui a palavra de Deus é bem clara, né? Que Deus, Ele nos capacita para levar alívio aos cativos, a todas as pessoas que se encontram longe de Cristo, que precisam de ser salvas, ser libertas, né? Então, a nossa reflexão dessa semana, ela nos chama a cada dia a sermos servos. Não podemos conhecer esse Deus maravilhoso e andar como cativos, não.
Porque muitos de nós conhecemos um Deus que tudo pode, que a gente pode hoje, a gente se sente liberto, porque temos um Deus que nos liberta todos os dias. Mas muitos de nós estamos ainda com o coração fechado. Muitos de nós ainda estamos com Cristo, mas ainda não fomos libertos totalmente. Porque murmuramos, porque passamos por problemas, dificuldades, mas nunca é para a gente ficar tristes, nunca é para a gente desanimar. O servo do Senhor, ele é feliz. Em meio à tribulação, o servo do Senhor é para ele louvar, para ele cantar nas tribulações. Ver Silas e... acho que foi Silas e Pedro, não sei bem, que eles estavam presos na prisão e eles louvaram, né? E nada abalava eles, nada, por quê? Porque o Espírito Santo estava com ele. Muitas vezes é preciso a gente clamar pelo Espírito Santo na nossa vida. Tem a palavra de uma norte-americana que ela diz que nesses últimos tempos a gente tem que clamar, chorar pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que possamos suportar as coisas que virão. Para que Deus nos use ainda mais e mais para levar salvação ao mundo. Deus, ele tem coisas tão maravilhosas para nos dar. Ele tem caminhos maravilhosos para nos levar. Mas muitas vezes a gente está muito fechado para isso, né? E nós somos a luz desse mundo. O servo de Deus é a luz para o mundo. E aonde a gente deve ir, que a gente for, a gente tem que ser luz, a gente tem que ser diferente. A gente tem que fazer a diferença. Para quando as pessoas olhar para nós e dizer assim, essa é uma serva do Senhor. Esse é um servo do Senhor. A gente tem que ser diferente. E que essa reflexão possa ficar durante essa semana. Que possamos orar para que o Espírito Santo venha sobre nós nesse tempo que a gente está passando. O tempo que a gente deve se preparar para a volta de Jesus, para as coisas que virão, né? E nos preparar também para o combate que a gente vive aqui entre conflitos com as potestades desse mundo. E é preciso a gente buscar pelo Espírito Santo todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. Clamar com espírito inexprimível pelo Santo Espírito de Deus na minha vida e na tua vida. Para que possamos passar pelos caminhos, os caminhos de espinhos, os caminhos de, enfim, de tudo aquilo que ainda vamos ter que passar e que a gente está passando, provações. E a gente sabe que a vida do cristão é de provações, né? Mas também de liberdade, esperança e alegria, não é verdade? Os discípulos de Jesus, a gente sabe que cada um ali foi perseguido. Jesus, quando veio a esta terra, foi perseguido pelos próprios, né, da sua terra. E depois que ele subiu ao Pai, ficou os discípulos. E o que ele falou para os discípulos? Que ele ia dar o Espírito Santo a eles, para que eles possam levar a mensagem. E foi isso que aconteceu. Eles foram perseguidos, foram mortos. Mas é assim a vida do cristão, a gente é perseguido, mas a esperança nunca morre. A gente é um povo feliz. Claro que passamos por tribulações, mesmo assim a gente tem que ser forte e corajoso, como Deus pede para a gente ser forte e corajoso. E não temer, e andar com uma cabeça erguida. Sermos fiéis a Deus em tudo aquilo que Ele pede nos seus mandamentos, né? Em tudo aquilo que Ele nos ordena. E assim
vamos ser muito mais felizes do que aquilo que a gente possa imaginar. Que você possa refletir durante essa semana em ser o servo do Senhor. Nós somos, que privilégio Deus nos chamar, meu servo, meu filho, minha filha. Somos filhos do dono desta terra, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Temos que andar sempre de cabeça erguida, olhando, não andar de cabisbaixo. O servo do Senhor não deve andar de cabeça baixa, nem triste, nem murmurando. O servo do Senhor tem que andar sempre feliz, seguro do que ele precisa, vai chegar, a hora certa vai chegar. O servo do Senhor, ele tem que ser forte e corajoso. Mesmo nas tribulações, ele tem que louvar a Deus com o coração grato. Porque lá na frente, a gente vai encontrar Jesus nos abraçando. Quando tudo isso acabar, Jesus vai nos receber. E eu quero ouvir, e com certeza você também quer ouvir, quando ele for dizer: sejam bem-vindos, benditos de meu Pai. Valeu a pena suportar tudo aquilo. Você deve imaginar assim: vale a pena suportar tudo isso que eu estou passando pelo meu Mestre, pelo meu Jesus. Porque nada se compara ao que ele passou por mim e por você, para que hoje tivéssemos vida eterna. Hoje tivéssemos salvação. E muitas das vezes a gente passa por problemas pequenos e a gente quer sair da igreja, a gente desanima. Mas quando a gente for pensar no que Jesus passou por mim, por você, não chega aos pés do que a gente passa todo dia. Às vezes a gente tem medo de ser apedrejado por levar a mensagem. Não tenha medo. Temos que levar a mensagem. Porque todo aquele que quer fazer a vontade de Deus, ele é perseguido. Essas pessoas que fazem isso, elas são escravas de Satanás. Elas perseguem o povo de Deus. A gente não tem que olhar para elas com raiva, porque elas são escravas do inimigo. A gente tem que combater a força do mal através da oração. E andar de cabeça erguida, prosseguindo, levando a mensagem aonde quer que a gente for. Que a gente possa ser luz aonde quer que a gente for, nesse mundo de trevas. E que possamos ser servo do Senhor, nunca esquecer disso, porque isso nos traz alegria. Nós somos os mordomos do Senhor nessa terra. Temos que ser luz aonde quer que a gente for. Temos que levar, quando a gente recebe bênçãos, a gente tem que também doar essa bênção que a gente tem através, levando as outras pessoas. E é isso, meu irmão, minha irmã, que possamos meditar nessa palavra que Deus nos deu nesse momento. Está em Isaías 42, de 1 até o versículo 9. Que você possa ler, que você possa meditar e que possamos levar a mensagem aos cativos. Aonde quer que a gente for, que possamos ser luz, que possamos levar esperança. É isso que Deus quer para mim e para você hoje. Vamos orar? Senhor Jesus, amado Pai, louvado e exaltado seja teu santo nome, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor Deus, porque somos servos teu. Somos as pessoas tão importantes, Senhor Deus, que tu escolheu para te servir. Obrigada, Jesus, por essa semana que tu venha nos dar a alegria, Senhor Deus, de compartilhar a esperança aos cativos, aos doentes, aos enfermos, aos presos, a toda pessoa que, Senhor, que perece por falta de conhecimento. Por isso, Senhor, te pedimos que tu venha nos usar, que tu venha nos dar teu Santo Espírito para que possamos, Senhor Deus, levar a esperança onde quer que a gente for, que possamos ser luz, Pai, no meio da escuridão, e que as pessoas possam olhar para nós, Senhor Deus, e dizer, e pensar e falar, esse é um servo de Deus, essa é uma serva de Deus. Obrigada, Senhor, esteja conosco, nos auxilia, Pai, naquilo que necessitamos, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, capacita cada um, Pai,
para levar a tua mensagem onde quer que for. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz e até a próxima reflexão.